Oi pessoas, eu sou Israel e sejam bem-vindos ao Story Clip. Gente, e hoje é dia de vlog. Hoje tem uma visita super legal no museu que fica lá na cidade de Redenção, no Ceará. Por enquanto eu ainda tô por aqui em Sobral, mas eu vou contar tudinho pra vocês. Vem comigo! Então, pessoal, primeiramente eu tive que sair de Sobral por volta de 7h30 da manhã e eu nem imaginava que ia ser tão longe assim, né? A viagem longa pelo menos serviu pra gente fofocar um pouco, curtir uma boa música ou uma boa leitura, já que a gente tava com os colegas da universidade. Assim, pessoal, qual que era o foco, né? Era a gente visitar 2 museus, mas aqui no vlog eu vou falar um pouco pra vocês como é que era o acesso e também como foi a viagem. Oi, gente, ainda estamos aqui na estrada, tá aqui com meu amigo, o João, dá um oi pro vlog. A gente saiu depois de 7h30, foi? Foi. Depois de 7h30, por aí, a gente ainda tá na estrada. A gente já tá pra depois de Pacoti, subir na serra. Mas pelo visto é bem longe, vai ter uma parada, a gente vai pro almoço. E depois a gente vai visitar 2 museus lá em Redenção. Então, pessoal, vou confessar pra vocês que nessa hora eu já tava morrendo de fome, a gente não parava de subir essa serra. Pelo menos deu pra aproveitar a vista, que era muito bonita. A gente conseguiu parar em Canidé, mas ainda bem que 1h da tarde a gente já tava na cidade, eu não aguentava mais. Gente, é isso, a gente já chegou em Redenção, a gente tá fazendo nossa pausa agora pro almoço. Chegamos por volta de 1h, então é basicamente... Quantas horas de viagem? 5, 4 horas, e olha que a gente veio de ônibus, né? E agora a gente vai pra churrascaria, a gente já tá aqui, ó, a galera. E é isso. Dá um tchau. Tchau. Detalhe que o almoço, gente, era self-serve e a fila tava imensa porque tava todo mundo com fome, né? Mas enfim, 1h da tarde já estávamos na cidade. Gente, agora a gente fez a pequena pausa pro almoço, a gente tá aqui almoçando já. O nome da churrascaria é Estação do Frango, aqui já na cidade de Redenção. Porque aqui a gente tá com as 2 disciplinas, 2 turmas da disciplina de Ceará 1 e Moderna 1. Tanto que os 2 monitores estão acompanhando, eu sou monitor de uma disciplina, a Gisele de outra. E a gente ainda não foi, não sei na verdade qual a distância daqui pro museu, mas não sei em relação à comida, à água, mas valeu muito a pena. É self-serve, ainda saiu por R$13. Agora a gente já encerrou o almoço aqui, ó, na Estação do Frango. Aqui. Gente, vocês gostaram do almoço? Tá aprovado ou não? Tá, viu? Os melhores R$13. Mais bem pagos da minha vida, viu? Gente, na verdade eu não sei a distância a gente não sabe, né? A distância daqui pro museu. Mas se vocês quiserem aportar por aqui, o preço é super bom. R$13 eu comi muito. Self-serve, olha, fazendo a publi. A brownie de R$5, gente, é farto. Fartíssimo de recheado. Gente, venham, é ótimo. Após almoço, a gente já partiu para a excursão. E se você tiver com um transporte, a sua logística vai ficar bem mais fácil. O primeiro museu ficava ali mesmo pelo centro da cidade. Então, no caso de acesso a água, comida ou mercearias, é bem mais simples. E por que isso, né, pessoal? O outro museu, o segundo, ele fica bem mais afastado da cidade. Vocês vão ver que lá é basicamente um sítio, então tem basicamente um posto de gasolina próximo dele. Então, gente, aqui a gente já tá na cidade de Redenção. Então fica mais ou menos 50 quilômetros ali da capital do estado, que é Fortaleza, no estado do Ceará. E eu vim, na verdade, a convite do professor, né? Isso porque a visita de hoje, gente, ela se caracteriza como uma aula de campo, né? Eu tô como monitor da disciplina de Moderna 1, então eu vim a convite do professor. Na verdade, eu e outros monitores, tanto da disciplina de Ceará como Moderna 1 e 2. E o primeiro museu que a gente vai conhecer de forma rápida, antes da gente ir pro segundo museu, é esse aqui. O Museu Histórico e Memorial da Liberdade. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que essa primeira parada ela foi bem mais rápida. E para falar um pouco do museu, né? Esse museu ele foi criado em 28 de dezembro de 1997. E quem participou da fundação, né, de todo o museu foi toda a comunidade redencionista, ou seja, os moradores da cidade, professores, comunidade escolar. Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo? Preservar tanto os documentos quanto os objetos que fazem parte da história da cidade. Ou seja, gente, o objetivo é explorar tanto essas complexidades em volta da escravatura, né? Já que Redenção é a primeira cidade que vai abolir a escravidão no país, e também explorar o próprio processo político, social e cultural da cidade. Em relação ao acervo, é possível encontrar diversos objetos que na verdade não são reais, mas são réplicas de ferramentas que eram utilizadas para punir, para castigar ou para torturar os escravizados. Sem falar que também existem arquivos, documentos que comprovam a compra e venda de escravizados naquela época, e também de atas e outros documentos que pertenciam à Câmara Municipal. Lá no museu, vocês também vão poder encontrar diversas fotografias e também objetos religiosos que remetem
remetem também a figuras ilustres da cidade e que contam um pouco da presença, da complexidade, da religiosidade nessa cidade. Lá no museu existe, por exemplo, uma ata, né, de uma sessão extraordinária que ocorreu na Câmara Municipal em 19 de maio de 1888, né, que os vereadores lá de Redenção na época estavam saudando a princesa Isabel por conta da Lei Áurea. Existe também, pessoal, um outro documento que data aí de janeiro de 1883, que a cidade de Redenção enviou ao presidente da província do Ceará na época, né, no qual já informava que toda a cidade de Redenção já ia abolir a escravidão. Assim, pessoal, é muito importante que a gente pense também no contexto, né? A gente está falando de um museu que pertence ao Sistema Estadual de Museus, né, do estado do Ceará. Também por se tratar de um museu público, né, que veio aí de um contexto educacional, a gente já consegue entender as problemáticas e os objetivos, né, aquilo que o museu objetiva trabalhar para a cidade, que é problematizar tudo o que foi a abolição e todas as questões políticas e sociais de Redenção. Então, pessoal, essa aqui é a nossa segunda parada, o segundo museu que a gente vai visitar hoje. A gente acabou de chegar aqui no museu Senzala do Negro Liberto. Na verdade, pessoal, o primeiro museu que a gente foi visitar, ele já era mais de domínio público. Esse aqui já é um museu privado, é tanto que a gente tem que pagar a entrada. E lá dentro a gente vai ter contato, né, com os lugares onde os escravizados eram torturados, como que era a senzala em que eles viviam, pra gente ter um pouco da noção da atmosfera em que os escravizados eram submetidos ali no início do século XIX. Lá dentro também a gente vai conseguir ver diversos objetos que eram usados para torturas, né? A gente vai ver como é que esses escravizados eram torturados. Lá dentro também foi uma fábrica, né, que é que eles chamam de cachaça douradinha, na época de 1873, né, que era utilizado na cana, que os escravizados trabalharam lá dentro para fabricar essa cachaça, e a gente também vai conhecer esse engenho. Esse museu, pessoal, também é conhecido como Museu Canavial, e ele por si só é um engenho Casa Grande Senzala. Essa propriedade ela foi construída em 1873 pela família Muniz Rodrigues, que é a proprietária até hoje e também idealizadora do museu. Então, pessoal, todo esse museu é fundado em 2003 e todo o seu conjunto arquitetônico, que data aí do período colonial, é muito bem preservado, apesar de ter passado por algumas reformas. Em um primeiro momento, em um primeiro contato, como vocês podem ver, a gente já tem contato ali com aquele engenho desativado onde os escravizados trabalhavam. E assim como vocês podem ver aqui no vídeo, existem essas moendas grandes que são originais da época, né, em que os escravizados utilizavam para moer a cana, para transformar ela, né, na cachaça em que ia ser produzida. Assim como vocês podem ver nessa ilustração já no início, que é para demonstrar como era realizada essa atividade. Essa parte em específica, pessoal, é desativada, mas existe uma outra parte do engenho grande que ainda funciona. E lá, pessoal, como vocês podem ver, existe uma máquina de moagem, né, de cana-de-açúcar lá da Escócia, né, fabricada em 1927. Eles ainda utilizam para armazenar aí quase 15 mil litros de caldo de cana-de-açúcar, e ainda é ecológico, né, gente, porque é usado a vapor e utiliza o bagaço da cana como combustível. Após o engenho, pessoal, a gente já começa a se encaminhar para a Casa Grande. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção na estrutura da casa. A estrutura dessa casa não foge muito da arquitetura, né, colonial do interior do Brasil, e essa observação serve para aproximar esse período da nossa realidade, porque hoje a gente entende a gravidade desse período, então é importante entender como ele era habitual também na cultura da época. Quando a gente entra na casa, pessoal, é importante que vocês observem primeiramente o piso, né, que parece um pouco defasado de início, mas na verdade ele era feito assim de modo estratégico. Por que isso, né, pessoal? Tudo bem que a casa passou por algumas reformas, mas o piso já de início ele foi feito com esse objetivo. A senzala, ela ficava no subsolo da casa, então para que pudesse vigiar os escravizados, era importante que tivessem essas frestas, né, essas brechas. Assim, gente, os ditos patrões, proprietários da casa, tinham um controle quase que total, né, dos corpos desses escravizados. Os cômodos, gente, também vai se preocupar em contar quem eram os donos, né? Os primeiros donos foi de fato os portugueses, mas o segundo vai ser esse carinha que vocês estão vendo, que é o Coronel Juvenal de Carvalho, e ali já na primeira sala mostra algumas fotografias, um pouco do acervo da vida pessoal dele. É importante a gente perceber, né, que os proprietários, idealizadores do museu também tiveram essa preocupação em falar sobre as famílias que ali habitaram, né? Então você vai encontrar diversas fotografias, arquivos, atas, né, mapas, tudo em relação à vida do proprietário. A próxima sala já mostra o terceiro dono da fazenda, que foi o Gaudioso Bezerra Lima. Inclusive, né, a sua família é herdeira até hoje aí do local. Inclusive, pessoal, é nessa sala que a gente vai conseguir encontrar diversos objetos originais, não são réplicas, que eram utilizados na tortura aí dos escravizados, e diversas fotografias que vão mostrar como eram feitas as atrocidades no subsolo da casa, né? Existe também uma ilustração ali da escrava Anastácia, né, que não era de Redenção, mas que foi posta ali também para ilustrar um pouco da perversidade do período. Então, pessoal, qual que era a história aí da escrava
Anastácia, né? Na época ela chamava muita atenção por ter olhos azuis, né? Uma negra de olhos azuis, e ela vai ser comprada pelo proprietário, né? Justamente por essa característica, né? Ela sofria abusos e resistia a esses abusos. E é por isso que ela vai ser castigada, né? A engolir alimentos quentes, né? Por isso também que ela utilizava essa máscara, gente, que era pra não cuspir esses alimentos, né? Ela sofreu muito e ainda vai morrer bastante jovem, com 15 anos de idade. Daí, gente, seguindo desse cômodo, né? Para os outros cômodos da casa, vocês vão observar, como eu falei anteriormente, né? Algumas fotografias, né? Que foram tiradas de torturas, né? De objetos, de ferramentas, de algemas que existem no subsolo da casa. É muito interessante vocês observarem também, né? Que essa visão muito dual, né? De cima e de baixo. Conforme você observa também a casa em cima, você vai vendo esse piso defasado embaixo. Depois disso, pessoal, fui me caminhando para outros cômodos da casa, né? Tem uma parte lá que você pode ver a cachaça que é produzida, conta um pouco da história também, sem falar que existem fotografias, objetos de época, né? Que pertenciam aos antigos proprietários, ou demais objetos que também foram doados para casa, né? Para compor o acervo do museu. Logo depois desse cômodo, pessoal, a gente vai para uma outra sala, né? Que a gente consegue encontrar diversas fotografias, de objetos de época também, para complementar esse acervo. E tem uma fotografia da Estela, né? Que já trabalhou nessa casa como governanta e que também é descendente de escravo e que ajudou aí para corroborar com diversos relatos, né? De vivências e outros contextos históricos aí que a Casa Grande tinha. Depois dessa sala, a gente já começa a ser encaminhado para a cozinha. E lá tem uma história, né, de uma escravizada que era ama de leite, que ela acabou tendo castigos, né, e punições muito severas, já que ela deixou o filho do patrão falecer enquanto, né, ela amamentava ele. Ela vai ser castigada, açoitada, né? E existe uma réplica, gente, de um fogão nessa cozinha, onde foi queimado partes do corpo dela. Descontente com o castigo, achando que não era suficiente, o patrão ainda vai enterrar ela viva, na senzala, no subsolo da casa. E, claro, outro detalhe importante, gente, é que esse fogão a lenha que vocês estão vendo, ele é uma réplica, né? Não é original. Vocês lembram que lá no início eu falei sobre o piso? Pois é, essas falhas não podiam existir na cozinha, né? Já que as escravas não podiam dar restos de comida e nem objetos cortantes que pudessem gerar rebeldia, né? Já se encaminhando pro final, nesse tour aí pela casa, a gente vai ver um outro cômodo também só de arquivos e documentos, né? Claro que não somente isso, né? Tem objetos de época, que são muito importantes, algumas atas e alguns manuscritos para ajudar a compor o acervo do museu. Existe também o quarto, né, dos patrões, e aí é interessante a gente observar o piso do quarto, tá, gente? Que também não tinha frestas, que era já ali para preservar, né, a privacidade do casal. Se vocês forem comparar com o restante da casa, vocês vão observar essa grande diferença que existe no piso, tá, gente? Logo após tudo isso, gente, a gente começa a se encaminhar pra senzala, né, que eu já vou logo falando pra vocês que é uma atmosfera surreal. Inclusive, eu preciso falar que a sensibilidade crítica é muito importante, viu, gente, na mediação desses lugares históricos que envolvem torturas. Logo na entrada, a gente já vê esse anexo, essa salinha extremamente estreita, onde eles ficavam acocados, né, depois de ter levado milhões de chibatadas, que inclusive de manhã já deviam ser retirados de lá para ir trabalhar nos canaviais. E sim, gente, eu sei que a princípio os morcegos dão muito medo, mas por incrível que pareça, eles não se batem na gente, é bem tranquilo, é bem de boas. E assim, pessoal, como eu falei pra vocês, a atmosfera desse lugar é surreal, né? Você tem que estar realmente, de fato, preparado para ir para um lugar como esse. Vocês vão observar que é um ambiente muito pequeno, estreito. Eu senti uma dificuldade muito grande de ficar em pé lá dentro. Essas ilustrações também é pra gente observar como é que eram feitos, né? O que era realizado ali embaixo, né? Eu tentei gravar também um pouco daquelas frestas que eu falei pra vocês do piso, pra gente observar essa visão de baixo, né? Que os escravizados tinham da casa. Conforme a gente vai andando pelo ambiente, a gente vai conseguindo perceber objetos originais, tá, gente? É importante que se diga isso. Não são réplicas, são objetos de fato reais que eram utilizados lá no século XIX pra punir, pra castigar essas pessoas. E vocês lembram que eu falei pra vocês da escrava ama de leite, né? Que foi enterrada viva? Pois é, nessa sala aqui que tá o túmulo dela, que ela foi enterrada viva pelo patrão, né, o proprietário da casa. Próximo aí desse anexo existe uma outra ala, né, uma outra parte, né, que tem uma sala muito estreita, muito pequena, como vocês vão conseguir ver no vídeo, chamada de solitária, né, extremamente escuro, um breu danado. E o que era essa solitária, gente? Ela também era uma forma, né, dos mais variados castigos para os escravizados fujões, aqueles que tentavam fugir, né, eles eram resgatados e colocados nessa solitária. Era, portanto, uma forma de castigo, né, de punição. E o que tem nessa solitária? Vocês podem ver que dentro dela existem umas cavidades, né, era fundo. Isso não existia na época, tá, gente? A agonia dos escravizados era tão grande que eles acabavam cavando mesmo com as mãos, com as unhas. E a porta na época era de madeira, né, e ainda tinha pregos, porque caso o escravizado tentasse cochilar ou dormir, ele não conseguia porque era espetado por esses pregos. Outro detalhe importante, pessoal, que é preciso pontuar é a questão da energia elétrica.
que não existia nesse período, né? Então vocês podem imaginar como que isso era à noite, né? O breu, como que isso era extremamente escuro, né? A ambientação desse lugar. E ainda sobre as ilustrações, a gente pode fisgar alguns detalhes, né? A gente consegue observar a forma como eles são retratados, né? A questão do cabelo, já que os escravizados não podiam ter piolhos, né? Porque isso aí ia comprometer a economia dos aristocratas, já que o escravizado tinha que, né, estar sempre saudável. Também tem aquela questão dos objetos, né? Vocês podem ver essas gargantilhas, essas correntes, né? Em que os escravizados eram pendurados pelos pulsos ou até mesmo pela garganta. Além das ilustrações, prestem atenção nos nomes, né, que recebem os anexos da casa. Até porque quem idealizou o museu, a família que idealizou esse museu aí, teve uma preocupação de como que ia ser retratado esse passado. Já no finalzinho da parte aí que a gente pode observar sobre a senzala, existe essa salinha que era um anexo em que os escravizados tinham acesso à comida. E essa comida, gente, ou eram restos, né, de comida que os patrões deixavam, ou então vísceras de animais, aquilo que a gente já conhece da culinária também do período, e que vai dar origem à feijoada, à buchada, como a gente conhece. A aula de campo se estende para a área externa. A gente tem a sala das mucamas, né? O que eram mucamas, gente? Eram aquelas escravizadas mais jovens, né? Elas estavam ligadas às atividades domésticas ou acompanhavam a família ou as sinhás, né, em seus passeios. A gente consegue ver diversas ilustrações, né? Diversas pinturas dos orixás. E por quê? Porque esse lugar, esse espaço era destinado justamente para religiosidade, né? Um ponto muito importante, que na época obviamente tinha que ser o cristianismo, mas que eles utilizavam, que a gente vai conhecer posteriormente como sincretismo, né? Que eles estavam cultuando suas entidades. Essa era uma prática muito comum do período colonial, né? Próximo a esse anexo a gente vai conseguir ver ali a Alameda da Labuta, que era um caminho, gente, que os escravizados faziam toda manhã antes de ir trabalhar nos canaviais, né? Então eles faziam esse trajeto aí, cantando algumas músicas, algumas cantigas. Então, pessoal, o que acontece? Já nessa área externa da casa, né, a gente já consegue ver essa imensa faixa territorial dos canaviais, que era onde os escravizados iam trabalhar. Mas também essa área recebe o nome de repouso, né? Cemitério e Repouso da Liberdade. E por que é isso? Porque era o destino desses seres humanos, né? Depois que os escravizados não aguentavam mais os castigos, as punições, depois mesmo da morte, né? Eles eram apenas despejados, né? Os corpos deles eram jogados, enterrados, assim como na época eles eram tratados como animais, como bichos, né? Sem falar, pessoal, que esse rio aí que vocês estão vendo também era o destino desses corpos, tá? Depois foi realizado diversos estudos, né? Muitos historiadores e pesquisadores encontraram ossadas, né? Partes do corpo humano que também eram despejados no rio. E logo após a gente ter acesso a essa área externa da casa, a gente já se encaminha para o final do tour, né, pro final da excursão, que é justamente a lojinha que tem lá, chamada Lojinha da Sinhá, que você pode degustar da cachaça que é produzida, sem falar que você também, se tiver um dinheirinho, né, para levar, pode comprar produtinhos lá na lojinha. E é isso, gente, o nosso passeio se encerra por aqui. Esse já é o finalzinho já do nosso passeio aqui pela casa e pelo museu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vlog do canal, aliás, um dos primeiros vídeos que estão saindo. Então comentem o que vocês acharam, o que vocês não gostaram. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso me ajuda a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vlog.